primeira vitória de 3-0 do Cuiabá na Série A. E foi contra quem? Foi contra esse Santos que não vence há 12 partidas, esse Santos que está completamente em frangalhos. Fala, Nação Santista, meu nome é Rafaela Guerra, sejam muito bem-vindos de volta aqui no canal. E falar, dessa derrota do Santos por 3-0 aí contra o Cuiabá. O Santos que vem enfrentando muitos problemas, não somente dentro de campo, mas também fora de campo. E a gente não vê o time evoluindo, a gente vê só esse time cada vez mais derrotado, decepcionando o torcedor. E é muito complicada a situação do Santos. Não queria falar isso, mas de fato parece que o Santos caminha a passos largos para o seu primeiro rebaixamento. Porque o que esse time não está apresentando é sacanagem. Saiu o Odair, o Paulo Turra fez a sua primeira partida no Campeonato Brasileiro e o Santos não consegue. Esse time não consegue jogar, esse time não briga, esse time não compete. Esse time não merece o seu torcedor. E o que estão fazendo com a instituição Santos Futebol Clube? Uma instituição grandiosa, uma instituição de muita história, de muitas glórias, e a gente vê o Santos desse jeito. Que vergonha assistir o Santos jogando dessa forma. Que vergonha desses jogadores que vestem a camisa do Santos e não têm respeito nenhum por esse manto aqui. Não tem respeito. O que eles estão fazendo com a história do Santos é uma grande sacanagem. Esse time do Santos é melancólico. Esse time do Santos é derrotado. Esse elenco é derrotado. Um elenco feito de jogadores fraquíssimos, de jogadores descompromissados, de jogadores que não sentem a camisa que estão vestindo. Jogadores que não entendem a importância do Santos Futebol Clube. Jogadores que não respeitam nem a profissão. Vide as últimas notícias do Santos, que é o time nessa situação, é Natan, Lucas Pires embalada, é Soteldo que desrespeita o comando, é Soteldo que vem a público e fala que não vai mais jogar com o novo treinador, com o Paulo Turra. Então é um time completamente perdido dentro e fora de campo, desde a presidência até o último reserva. O Santos Futebol Clube hoje é feito de pessoas incompetentes, de pessoas que não têm a capacidade de estar representando essa instituição que a gente ama, que a gente é apaixonado, que é o Santos. Porque hoje o Santos é um completo catado. Feito por jogadores que tanto faz. Se a gente olhar para o jogo de hoje, o que vocês podem falar do Lucas Lima em campo? O que o Lucas Lima faz em campo? O Mendonça é outro jogador que parece que tanto faz, assim, sabe? Indolente, descompromissado. A situação do Santos é complicada. Eu temo muito pelo que pode acontecer com o Santos na temporada 2023. Temo muito. Eu acho que vocês também estão com o mesmo sentimento que eu. Um sentimento de angústia, um sentimento de frustração e, sobretudo, uma melancolia enorme. Uma melancolia enorme de um time que se mostra dentro de campo sem força, sem confiança, sem vontade. A gente viu o Santos hoje entrando num 4-4-2. O Luan Dias, nada contra o Luan Dias, mas um jogador que não tem nível para atuar em Série A, que não tem nível para vestir a camisa do Santos. E é esse jogador que entra hoje como titular. Por quê? Porque não tem opções. Porque se você olhar para o banco de reservas do Santos, eu não sei o que é pior. Se são os jogadores que estão atuando no time titular, nos 11 titulares que entram a campo geralmente, ou se são os reservas. Nada muda. Sai um jogador ruim, entra um pior.
O Santos que tomou 3 gols do Cuiabá. O Cuiabá que nunca havia vencido por 3 gols na Série A do Campeonato Brasileiro. Um Santos que foi derrotado e aceitou a derrota hoje para o Cuiabá de maneira apática. Um time que não tem vibração. Exceto pelo João Paulo, que fica lá do gol chamando atenção. É o que acontece. O Santos é um time que o Messias dá um escanteio ridículo, num erro ridículo pro adversário, que sai o primeiro gol do Cuiabá. É esse Santos que deixa o Cuiabá chutar de fora da área. O Cuiabá marcou 2 gols de fora da área. Não vem um volante, não vem um Rodrigo Fernandes, não vem um Dodi, um Sandri para tentar bloquear uma jogada, para ganhar a segunda bola. É um Santos que joga um futebol de Série B. É um Santos que caminha a passos largos para o seu primeiro rebaixamento. É um Santos que desrespeita o torcedor. É uma diretoria que erra e erra muito. Por quê? Mas por que a diretoria, Rafa? Ó o time em campo. Tá, mas quem contratou esses jogadores? Quem assina esses contratos? É o presidente Andrés Rueda, que vai fala muito em deixar o Santos numa situação financeira ok, mas ele pode deixar o Santos na Série B, que aí seria o fim, porque o Santos já não tem a boa arrecadação, já não tem o faturamento como os outros grandes clubes. Se o Santos cai para a Série B, toda a cota é reduzida drasticamente, como um time que não tem bilheteria, que não tem o faturamento que os outros grandes têm, consegue sobreviver a isso. Eu não vejo esse time do Santos conseguindo uma reviravolta, conseguindo se fortalecer, conseguindo trazer resultados. É um Santos que não vence há 12 partidas. O último ponto que o Santos conquistou no Campeonato Brasileiro foi no empate contra o Coritiba. O Santos teve 2 chances com o Marcos Leonardo, mas é um time que não tem produção ofensiva, é um time que não tem criatividade, é um time que joga espaçado, é um time que não tem absolutamente nada, que não apresenta nada em campo. O Cuiabá, que é um time fraco, com todo respeito ao Cuiabá, ganhou do Santos como quis, sem fazer grandes esforços. A minha decepção, a minha tristeza, a minha frustração é muito grande, porque saiu o Odair, que fazia de fato um trabalho fraco, entrou o Paulo Turra, que falou sobre o estado emergencial do Santos, falou sobre dar uma injeção de motivação, de ânimo nesse time, e a gente vê o time hoje do mesmo jeito. Mudou o esquema, colocou o time no 4-4-2, que não produziu absolutamente nada. Ele fez as substituições, tirou o Lucas Lima, tirou o Dodi, tirou o Inocêncio, mudou um time para um 4-2-4, um time que já não produz com jogadores no meio campo, não vai produzir com 4 atacantes. E vocês sabem, eu detesto 4-2-4. E assim, é um Santos que eu não vejo por onde, eu não vejo como ter esperança de que esse time vai conseguir reverter essa situação difícil. O Santos que vai enfrentar o Goiás, e depois o Santos tem 2 jogos duríssimos, um clássico contra o São Paulo, e vai enfrentar o Botafogo, que é líder do campeonato. Alguém acha que o Santos vai conseguir algum ponto? O Santos não conseguiu ponto contra o Cuiabá. O Cuiabá que tinha um ataque inferior ao nosso. O Cuiabá que não vencia dentro da sua casa. Então, esse time do Santos é frágil, esse elenco é indolente, esse elenco não sente, é apático. Feito de jogadores ruins, jogadores fracos, que se acham muito mais do que são e que não estão se importando e que não estão tendo respeito com a camisa do Santos e o que eles estão fazendo com o Santos Futebol Clube. A minha frustração é muito grande no vídeo de hoje. Não tem muito o que falar do jogo, porque o Santos não apresentou absolutamente nada.
Um Santos que só apresentou erros, o que a gente está bem habituado desse elenco. Errar e comprometer o time. Eu vou ficando por aqui. Deixa a sua opinião aí nos comentários, o seu desabafo, porque de fato esse vídeo é mais um desabafo do que um pós-jogo. É que eu estou de fato com muito medo do que vai acontecer com o Santos nessa temporada e sem esperanças de que alguma coisa vai melhorar. Um beijo a todos, fiquem com Deus e tchau!